Vamos lá, vamos só continuar o que a gente estava vendo nas últimas aulas sobre Emuná. A gente está vendo em várias áreas da vida qual é a forma correta, Bezrat Hashem, da gente ter Emuná, como a gente deve se relacionar com Hashem, com as pessoas. A gente vai ver hoje a explicação do Bitachon, que está associado com atos que a gente faz e que isso vai ter impacto também na vida de outras pessoas, como é o comportamento correto, como deve ser o nosso Bitachon e Hashem, como que a gente, Bezrat Hashem, deve se comportar em todos os momentos da nossa vida. Então, ele fala o seguinte, Pirusha Bitachon Anahon, Sheish Leishtamesh Bo, Bechelek HaHamishi. Então, ele está na quinta parte, né, na introdução desse capítulo. Ele dividiu em várias áreas da vida que a gente tem que se comportar na nossa emuná, no nosso bitachon, na nossa confiança em Hashem. A quinta parte que ele dividiu, Bekolel et achovot hamutalot alai varim, são todas as obrigações que recaem sobre os nossos membros do corpo. Asher atoelet ve'anezek hayotze mima she'adam mekayem otan o over aleichem. E quando a pessoa cumpre essas obrigações, ou Deus nos livre, a pessoa transgride e ela não cumpre essas obrigações, Nogea gam leacherim, ela tem um impacto não só para a gente mesmo, mas também para as outras pessoas. Ele vai dar alguns exemplos. Kegon, netinat tzedakah, como a gente dá tzedakah, quer dizer, tem um impacto para a gente mesmo e tem um impacto para aquele que recebe. Afrashat maaser, a separação do maaser, do dízimo, né, da nossa produção. E hoje em dia a gente tem o maaser do nosso salário, a gente separar para poder doar isso para uma pessoa que precisa desse dinheiro, que está sem condições de sustentar. Limud Torah leacherim, ensinar a Torá para outras pessoas. Letzavot lasotov uleazhir measotrá, a gente levar pessoas para o bom caminho, ensinar para as pessoas os caminhos corretos e advertir as pessoas quando a gente vê alguém fazendo um ato errado. Isso tudo são mitzvot que, óbvio, que tem um impacto para a gente mesmo, mas tem um grande impacto tanto na recompensa quanto se a gente deixa de fazer, que a gente vai ter um castigo por não estar se importando e ajudando os outros. Lifro alvaá, a gente pagar uma dívida, o learzir picadon, a gente devolver um objeto que foi depositado, leastir só, da gente guardar um segredo que a pessoa confiou na gente. Então, tudo isso tem impacto também com as outras pessoas. Ledaber tov al haveró, falar coisas boas sobre o nosso companheiro. Lassot tovot libnei adam, fazer coisas boas, fazer hesed com as outras pessoas. Lechabedorim, a gente dá kavod para os nossos pais. Learzir et areshaim bitchuvá ela Eloquim, a gente ajudar as pessoas perversas a voltarem para os bons caminhos, a voltarem para Hashem. Leorot livnei adam et adrachim amovilot el tovatam, a gente ensinar as pessoas, né, a gente encaminhar, disciplinar as pessoas para que elas andem nos caminhos de coisas boas. Lachmola aniim ulerachem aleichem, a gente ter piedade dos pobres e a gente ter misericórdia deles, quer dizer, sentir a dor, a empatia, a gente sentir a dor dos outros, mas não adianta só sentir a dor, a gente também ajudar as outras pessoas. Velisbol keshebnei adam malivim oto kesheu meorerotam lavodat abore umamritz otam lekium hatorá aledei sheu modia lahem et asahar sheikablu al zeh. E a gente deve estar pronto para aguentar também, para suportar as humilhações de pessoas que não querem escutar o que a gente tem para ensinar para elas, que não querem aprender, que querem dar risada dos nossos caminhos quando a gente cumpre Torá e Mitzvot. Então, tudo isso, o mavrid otam milavor averot, aledei sheu modia lahem et haonesh sheikablu al zeh, a gente deve ensinar para a pessoa as recompensas que elas vão receber caso elas cumpram a Torá e as mitzvot,
e o castigo que elas vão receber caso elas vão transgredir a Torá e as mitzvot. Então, tudo isso, óbvio que são obrigações que recaem sobre o nosso corpo, sobre os nossos membros, mas que têm um impacto para os outros. Quer dizer, na semana passada, a gente falou de coisas que só têm impacto para a gente mesmo, mitzvot, que é da gente com Hashem, Ben Adam Lamakom, se a gente vai cumprir ou não vai cumprir, é a nossa alma, o nosso corpo que vai sofrer as consequências. Aqui não. Aqui estamos falando de atos que a gente faz e que vão ter impacto também para outras pessoas. Qual é a conduta correta? Qual é a bitachon? Aonde eu tenho que confiar em Hashem? Aonde eu preciso fazer a minha parte? Então, ele fala o seguinte, a bitachon anahon, qual é a confiança correta que a gente deve ter nesse caso? Sheesh leistamesh bo dedvarim eilehu, que a gente deve usar em todos esses exemplos, vekayotze bahem, outros exemplos parecidos com esse, tudo que for semelhante a isso, sheyachrot adam bilvavo et kol hapeolot halalu bepeolot adomot lahem. Tudo isso, todos esses tipos de coisa que a gente, essas atitudes positivas, essas coisas boas de preocupação, de se importar com os outros, que a gente grave no coração, que a gente deve fazer isso, que a gente deve se ocupar com coisas boas, com advertir as pessoas para que elas não andem nos maus caminhos, para chamar a atenção das pessoas para que, Bezrat Hashem, elas possam andar em caminhos corretos. Isso tem que gravar no coração, não pode esquecer nenhum dia da nossa vida a importância da gente cumprir essas mitzvot. Veivhar lasotan veishtadel leagia lechem rak mitoch kavanah leitkarev ela Eloquim. Agora, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, porque normalmente em todas as mitzvot que elas envolvem Ben Adam Lechaveró, que elas envolvem as outras pessoas, a gente começa a misturar no cumprimento dessa mitzvah, muitas vezes também o kavod, porque a gente quer fazer a mitzvah e a gente quer receber as honras, né, que os outros olhem para a gente e falem, uau, olha que tzadik, uau, kola kavod. Então, a gente, Bezrat Hashem, deve o tempo inteiro sempre estar tentando fazer o bem, mas, acima de tudo, é muito importante a intenção, a kavaná, né? A intenção que a gente está fazendo, nunca fazer nada para receber alguma coisa em troca. Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou cuidar, eu vou amar as pessoas para receber alguma coisa em troca. Não é a intenção correta. A gente sempre tem que tentar se esforçar e fazer tudo, por quê? Porque é uma ordem de Hashem, é uma mitzvah do Criador do mundo, e não porque a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Não para que a gente comece a ficar com renome, para que a gente vai ter kavod, não para que as pessoas vão honrar a gente, vai todo mundo na rua falar, uau, olha só, aquele tzadik que faz bondade, que tem o gmar. Os nossos sábios falam uma frase muito forte, mas ao mesmo tempo que é muito verdadeira na essência. Uma pessoa que ela é presidente da maior instituição de caridade do mundo. Ele ajuda milhares de pessoas necessitadas, mas ele não ajuda a sua esposa e seus filhos. Olha que impressionante, os nossos sábios falam que no Shamaim, lá no céu, é contado como se ele fez 0 mitzvot. Ele não fez chesed nenhum com ninguém. Espera aí, como não fez chesed nenhum? Ele ajudou milhares de pessoas. Mas nisso que ele ajuda as pessoas lá fora, na instituição dele, mas ele não ajuda a própria esposa e os filhos, ele está mostrando que, na verdade, tudo que ele faz é por kavod, é pela honra, e não porque ele tem um coração bom de verdade, não porque Deus ordenou para ele. Se ele fizesse porque Deus ordenou, o primeiro lugar onde ele vai começar a fazer bondade é justamente dentro de casa, com as pessoas mais próximas. Então, a pessoa que faz bondade com quem é distante e não faz bondade com quem é próximo, já está demonstrando que esse chesed, na verdade, é um chesed em busca de kavod, é em busca de nome, é em busca que as pessoas vão reconhecer ele e apontar ele na rua, olha que tzadik,
a gente tem que fazer as coisas para que Deus aponte para a gente e não para que as pessoas apontem para a gente na rua. Velo que deixe nulo sahar al zé, e também a gente não deve fazer nada para receber recompensa das pessoas. Então a gente começa a pensar, olha, se eu fizer essa bondade, quando eu precisar, essa pessoa vai fazer de volta para mim. Não deve ser a intenção correta. Velo que deixe estarer a lei e não também para controlar as pessoas, para governar sobre a vida das pessoas. Quer dizer, fazer a bondade para quê? Para as pessoas ficarem dependentes de você e você poder manipular elas, poder controlar elas. Isso não são as kavanot corretas. Olha que impressionante o quanto a gente tem que ser cuidadoso. Então, no livro Mesilat Yesharim, do Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele fala uma ideia impressionante. Ele vai subindo nos capítulos dele níveis cada vez maiores de retidão, né, que a gente precisa, até chegar no nível de Tchiat HaMetim, que uma pessoa conseguiria chegar no nível espiritual de ressurreição dos mortos. Então, ele traz, por exemplo, o primeiro capítulo é Zeirut, é o cuidado para não fazer averot. O segundo capítulo é Zrizut, é agilidade para a gente cada vez fazer mais mitzvot e com mais rapidez, a gente não perder oportunidades na vida. O terceiro capítulo é Nekiut. Nekiut significa limpeza. Óbvio que não estamos falando aqui de uma limpeza física, estamos falando de uma limpeza espiritual. O que o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele traz nesse livro dele? Ele fala que em todos os atos bons, não adianta só o ato ser bom, as kavanot precisam ser boas, as intenções, elas têm que ser puras, elas têm que ser boas, sem segundas intenções, sem querer se mostrar para as pessoas. O hesed verdadeiro, a bondade verdadeira, ela deve ser uma bondade oculta, uma bondade sem segundas intenções. Eu acho que eu já contei numa aula mais interessante. Eu lembro, na minha época da Yeshiva, a Yeshiva passou por um problema financeiro muito grande e, infelizmente, não tinha mais dinheiro para contratar alguém que vai limpar a Yeshiva, alguém que vai organizar a Yeshiva. Então, os próprios Bahurim, os próprios alunos da Yeshiva, eles se dividiram. Tem Bahurim que são um pouco mais velhos, né, que já estavam há mais tempo. Eles fizeram toda a divisão dos trabalhos, dividiram grupos, e agora cada grupo vai ser feito sorteio, o que cada um vai fazer, o que cada um vai ter que limpar. Então, olha que interessante o que acontece. Uma das coisas que que alguém vai ter que fazer, algum grupo vai ter que fazer, é limpar os banheiros públicos de Yeshiva. Então, imagina como é um banheiro público de um lugar com 50, 60 alunos estudando, como que está o estado desse banheiro no final do dia. Óbvio que estava todo mundo rezando, por favor, Deus, não me faz ter que limpar o banheiro. Então, chegou no momento lá do sorteio, todo mundo tremendo de medo que vai ter que limpar o banheiro, e o Bahur, o aluno que estava fazendo o sorteio, ele fala, ele começa a sortear, e ele fala, por último, ele fala, e agora os banheiros, não se preocupem, um dos alunos de Yeshiva, ele se voluntariou que ele quer limpar os banheiros. Então, mas ele pediu para ser anônimo. Olha que incrível, ele não queria que ninguém soubesse quem era. Que horas que esse menino limpava o banheiro? A hora que todo mundo foi dormir, porque ele não quer que ninguém saiba que é ele que está limpando os banheiros da Yeshiva. Então, olha que coisa incrível, como a gente tem que fazer as coisas de maneira oculta. Não é nenhuma coincidência que esse rapaz, hoje em dia, é um Rosh Kolel. Ele é o responsável por um centro de estudos. Ele virou uma pessoa muito grande no estudo da Torá. Por quê? Porque ele mostrou para Deus que não só no estudo, mas em todo o cumprimento das mitzvot, ele se esforçava para fazer, sempre com as intenções corretas. É isso que a gente tem que se esforçar, não querer aparecer, não querer se mostrar para os outros, não querer mostrar para as pessoas que nós somos bons. Faz as coisas boas escondido, sem esperar receber nenhum reconhecimento, e que as pessoas não venham te parar na rua para falar, uau, kol hakavod. O maior hesed é que as pessoas não sabem que a gente está fazendo esse tipo de hesed. ואחר כך יפתח על האלוקים שיעזור לו להוציא לפועל
etapeolot eu choshev lasot. Agora, acima de tudo, óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, quer dizer, a gente quer cumprir as mitzvot, principalmente mitzvot, para ajudar uma outra pessoa, mas sempre a gente precisa confiar em Hashem, implorar para Hashem, que Hashem possa ajudar a gente que esse bom ato ele seja feito na prática. Quantas vezes a gente teve a boa intenção, mas não conseguiu fazer o ato, porque aconteceu alguma força maior, a gente quis juntar dinheiro para uma causa, não conseguimos chegar, a gente quis ajudar alguém a fazer alguma coisa, não deu certo. Muitas vezes não dá certo, não adianta só a intenção, a gente tem que ter a intenção, a gente tem que fazer estadlut, fazer a nossa parte, mas, acima de tudo, confiar em Hashem. Hashem vai dar força para a gente, Hashem vai ajudar que a gente possa cumprir e a gente vai ser um sheliach, vamos ser simplesmente um intermediário nas mãos de Hashem para cumprir a vontade dele. E implorar para Deus não só fazer, mas fazer da maneira correta, como Ele gosta que a gente faça, com todos os detalhes, com todas as intenções. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa cumprir as mitzvot e fazer da maneira correta. Aharei sheishtadel lasotan, venishar kemeitav yechalto, leastir et kol masav atovim, e a gente tem que fazer todo o esforço possível para esconder nossos bons atos, a não ser nas situações que seja importante a gente revelar para alguém a bondade que a gente está fazendo, mas, na grande maioria das vezes, a nossa mão esquerda não deve saber o que faz a nossa mão direita. Não faça para receber kavod, porque lo aleino, o Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livrachá, ele fala que kavod já é pagamento do Olam Haba no Olam Hazé. A gente, entre aspas, já está gastando méritos do nosso mundo vindouro aqui nesse mundo. Então, a gente tem que fugir da honra, fugir de qualquer tipo de reconhecimento, faz as coisas escondido, sem esperar nada em troca, porque isso é a maneira como Hashem ele quer que a gente cumpra as mitzvot. Porque no momento que a gente esconde os atos de bondade que a gente está fazendo, Masav Atovim, Scharo yoter gadol, miasahar sheu yekabel, kesheu mefarsem et masav. Um ato feito escondido, sem que as pessoas saibam, vai ter uma recompensa maior do que um ato que é feito de uma maneira divulgada, de uma maneira aberta. Então, a gente deve, Bezrat Hashem, faz bondade, mas tenta esconder, sempre que for possível, para que as pessoas não saibam que a gente está fazendo essa bondade, a não ser, de novo, tem situações que é importante a gente mostrar para as pessoas. Eu vi até na Alahá, muitas vezes falam que para você fazer uma doação, tem gente que não gosta que apareça o nome entre os doadores, é mitzvah também, tudo vai depender da kavaná, mas é mitzvah que sim apareça o nome para quê? Para incentivar outras pessoas que também queiram ajudar, que também queiram doar. Então, Bezrat Hashem, sempre com kavanot tovot, sempre fazer Leshem Shamayim, porque Deus pediu, e tentar esconder o máximo que puder os nossos bons atos. Baruch Hashem, não faltam no povo judeu pessoas que estão sustentando o mundo e a gente não tem ideia dos bons atos que elas estão fazendo. Por quê? Porque tudo que elas fazem é de maneira oculta, né? Não é aos olhos das pessoas. Então, Bezrat Hashem, esse é o derech, essa é a forma que a gente deve ter de querer fazer as coisas, mas nunca esquecendo de pedir para Deus que a gente possa ser simplesmente o intermediário dele para fazer esse bom ato e poder ajudar as outras pessoas. E todos aqueles atos que a pessoa não puder esconder dos outros, tem coisas que não tem como. Quer dizer, eu quero fazer um projeto para ajudar pessoas, esse projeto tem que ser público. Quer dizer, não tem como esconder. Veu Roshesh, Penha Vola Sotan, Mitor Pnia,
Limtzohen beinei bnei Adam, e ele tem medo, ele suspeita que talvez ele vai acabar fazendo com uma inclinação errada, o Yetzer Hara vai atacar ele, e ele vai acabar querer fazendo para encontrar graça aos olhos das pessoas. Legabei peoloteile, escore taklal, she ikdam no leil. Então, nesse tipo de caso, a gente tem que lembrar da regra que a gente falou anteriormente, sheatoelet vianezek einam yecholim lavo miabruim. Nenhuma coisa boa e nenhuma coisa ruim chegam através de nenhuma criatura do mundo. Eila bereshuta boreit barach. Tudo só acontece com permissão do Criador do mundo. Então, se a gente fez uma bondade para alguém, na verdade não foi você que fez nada, é Hashem que está fazendo, você está sendo simplesmente um intermediário dele. Então, a pessoa não tem que sentir kavod, não tem que sentir gavá, não tem que sentir orgulho, porque não é ela que está fazendo nada. Vem Ken, Estadluto, Limtzohen bnei bnei Adam, e lelo kol toelet. Então, fazer coisas para encontrar graça aos olhos dos outros, e quem sabe receber coisa dos outros, você só vai receber o que Hashem decretar, e não vai ser dessa maneira, procurando fazer coisas para receber coisas em troca. Então, a gente acha, isso é falta de emuná, que já que eu fiz, é por isso que eu vou receber. Não é. Você vai receber porque está decretado por Hashem. Então, a gente não tem que fazer as coisas para receber nada em troca dos outros, porque a gente vai receber o que Hashem decretou. Faz as coisas com pureza de coração, para Bezrat Hashem, esse ato ser um ato completo, ele chegar no Shamayim com todos os níveis de perfeição que um ato pode ter, porque a gavá, o orgulho, ele destrói a intenção verdadeira de cada ato que a gente faz. Tem uma história impressionante do Rebbe Zusha. O Rebbe Zusha, ele uma vez, ele chegou numa cidade, ele estava num dos exílios voluntários dele, e ele tinha juntado muito dinheiro, que era para o casamento da filha dele. Na verdade, ele tinha ido na casa do Rebbe dele, e o Rebbe dele tinha ajudado ele a ter dinheiro para o casamento da filha. Ele estava voltando para casa, e no meio do caminho ele encontra uma pessoa que não para de chorar, e fala assim, o que foi? O que aconteceu? E a pessoa começa a contar que ia ter o casamento da filha no dia seguinte, e ele tinha perdido uma sacola com todo o dinheiro do casamento. Então, a pessoa estava desesperada, não parava de chorar. E o Rebbe Zusha começou a perguntar, peraí, me fala como são os detalhes, quanto dinheiro que era, quantas notas, para Bezrat Hashem, se alguém encontrar. E ele pegou e falou, ele foi trocar as notas do dinheiro que ele tinha, e ele pegou as notas exatas que tinham lá da pessoa e falou, olha, eu encontrei o teu dinheiro, está aqui, quantas notas eram de cada? Ele confirmou, está aqui o teu dinheiro. Mas o Rebbe Zusha, na hora que ele foi entregar o dinheiro, ele falou, peraí, mas eu não vou dar o dinheiro assim tão fácil, eu quero uma recompensa. E aí todo mundo começou a falar para ele, peraí, como recompensa? Uma mitzvah? Mitzvah de Hashavat Aveidad, devolver um objeto que você encontrou. Ele falou, não devolvo, eu quero 10% desse dinheiro. Não, como 10%? Você é um urachá, dá esse dinheiro aqui, esse dinheiro não é seu. Não, eu só dou se me derem a recompensa. E começou todo mundo a gritar com ele, arrancaram o dinheiro dele, bateram nele. Seu urachá, sai daqui. E a história chegou nos ouvidos do Rav do Rebbe Zusha, no Magid Mezrit. Então, Magid Mezrit chamou o Rebbe Zusha, falou, Rebbe Zusha, eu quero uma explicação, eu tenho certeza que você nunca ia fazer isso, mas deve ter uma explicação primeiro, que eu sei que esse dinheiro é teu. Eu dei esse dinheiro para você, exatamente a mesma quantia que você falou que encontrou da pessoa. Eu tenho certeza que esse dinheiro era teu, mas por que você fez dessa maneira? Por que você fez toda essa confusão para as pessoas baterem em você e te chamarem de irachá? O que foi? Então, o Rebbe Zusha deu aquela risadinha amarela, ele viu que ele foi pego, o plano dele foi descoberto. O Rebbe Zusha explicou, eu não achei o dinheiro daquela pessoa,
eu estava com o dinheiro do casamento da minha própria filha, mas eu vi o desespero daquela pessoa que tinha perdido o dinheiro, o casamento marcado para o dia seguinte, a angústia que ele estava sentindo, e eu estava disposto a dar o meu dinheiro para ela. Mas o que aconteceu? Eu comecei a sentir gavá, eu comecei a sentir orgulho, eu comecei a pensar, Zusha, como você é tzadik, então eu fiz tudo aquilo para quê? Para que as pessoas me batessem, para que as pessoas me chamassem de irachá, porque assim eu não ia sentir orgulho do ato que eu estava fazendo. Óbvio, é uma história extrema, a gente está muito longe, estamos falando do Rebbe Zusha de Anipoli, que é um dos maiores tzadikim da história do povo judeu, mas só para a gente entender que nível que a gente deve fazer as coisas, tudo escondido dos olhos das pessoas, a gente tem que saber, Hashem está vendo tudo, Hashem sabe tudo que a gente faz, e é Ele que a gente tem que agradar, e não as outras pessoas, não para receber kavod, não para receber nada em troca, faz pela mitzvah, faz pelo mérito de estar cumprindo a vontade de Hashem. Veotama peolot, então, todas essas coisas que não dá para esconder, tenta lembrar, coloca no coração que tudo que você está fazendo, simplesmente, você é um intermediário de Hashem, e as coisas só acontecem de acordo com a vontade de Hashem. Vekasher borem masmin lo mitzvah. Então, sempre que Hashem permitir que a gente possa cumprir uma mitzvah, quando a gente pode dar Baruch Hashem uma tzedakah para um pobre, e a gente encontra um pobre na rua, não é o pobre que tem que agradecer, somos nós que devemos agradecer. Yachshov belibo, shehi tovat borem meitiv lobá. Agradece para Hashem essa bondade que Hashem ele te deu dinheiro para você poder dar para os outros. Baruch Hashem, essa permissão, esse presente que Hashem te deu de poder cumprir essa mitzvah. Está escrito no Aleino que uma pessoa que não tem dinheiro para dar tzedakah, ele é considerado como se ele fosse morto, porque ele não pode nem tzedakah, ele não pode dar. A gente aprende até isso, até da natureza. Olha que coisa incrível. Se a gente pega a geografia de Eretz Israel, então a gente tem lá no norte, tem todo o gelo que vai derretendo do Hermon, ele vai formando o lago Kinneret, ele vai formando o rio Jordão, e ele se transforma no Mar Morto. Então, peraí, se a gente volta para trás, o lago, todos os rios, eles têm vida, eles têm peixe, mas o Mar Morto não tem. Por que o Mar Morto ele é morto? Todos os rios anteriores, eles recebem e eles passam para frente. O Mar Morto não passa água dele para ninguém, ele é morto. Até na geografia de Eretz Israel, a gente vê que o Hesed é um presente que Deus dá para a gente, a oportunidade, todo o dinheiro que Deus dá para a gente já viu aqui no Rovot Levavot, coitado daquele que pensa que é só para ele que Deus está dando. Não é. É para ele dividir com os outros, para ele fazer bondade. A pessoa que tem um carro é para ajudar os outros, para dar carona, para levar alguma coisa que alguém está precisando. Vamos começar a pensar dessa maneira, que tudo que a gente tem é para usar para os outros também, é para fazer bondade. Então, tem que agradecer para Hashem. Hashem, obrigado que você me deu meios para eu poder ajudar, para eu poder dar tzedakah, para eu poder ajudar. E não fica feliz quando as pessoas vierem te louvar pelos teus bons atos. E não fique esperando receber elogio das pessoas pelos seus bons atos. Para que você, Deus nos livre, não comece a sentir orgulho pelos teus atos na vida, o que deixe lo yekalkel lideikar et hamachshava vet hakavanah sheish lo leshem shamayim, para que você não estrague as tuas intenções, tudo que você trabalhou para fazer esse ato tão bonito. Se você sentir orgulho, você vai destruir tudo, você vai estragar tudo. Não permita que entre orgulho em nenhum ato seu. O que deixa peulato, lotabe de tercar,
para não destruir o valor verdadeiro desse ato maravilhoso que você está fazendo. O que deixa para que a gente não perca a recompensa que está guardada para a gente, porque, de novo, Kavod já é pagamento do Olam Haba aqui nesse mundo. Honra não é um presente material, é uma coisa espiritual. Então, já é considerado um pagamento do Olam Haba aqui nesse mundo. Foge da honra, faz as coisas escondidos, nunca queira mostrar para os outros as coisas boas que a gente está fazendo, para que a gente não sinta orgulho e a gente, lo além, não perca a recompensa que a gente vai ter do mundo vindouro. Veati Dani Levaer Etzeh Bezrat Hashem. E depois, em outro capítulo, ele vai, o Rovot Levavot, ele vai se aprofundar um pouquinho mais. A gente vai entrar hoje, a verdade que depois, Bezrat Hashem, essa já é a nossa última semana antes das férias, então a gente vai fazer uma pequena pausa, mas eu acho que vale a pena a gente já começar a entrar num dos pontos mais importantes da nossa emuná, que é a emuná em relação ao Olam Haba, o nosso cumprimento das mitzvot e a recompensa que a gente vai ter no mundo vindouro. Por quê? Porque a gente não tem muitas coisas, dependem da nossa emuná, a gente não conhece o mundo vindouro, a gente nunca viu, nunca ninguém veio contar como é o Olam Haba para a gente, então isso faz parte, é parte central da emuná dentro do judaísmo. Então vamos entender como que a gente deve se comportar em relação à nossa emuná, das coisas de recompensa. A gente vai ver tanto no Olam Hazé quanto no Olam Haba. Ele fala o seguinte, Perusha Helek Hashishi, então a sexta parte, que é dividido todos os nossos trabalhos na vida, Akole Letzhara Olam Hazé, Vetzhara Olam Haba, Amagia Leadam Avur Masav Atovim Baolam Hazé. Então, em relação à recompensa, tanto desse mundo quanto do mundo vindouro, em relação aos atos que a gente faz na vida, a gente sabe, muitas vezes, a Torá, ela promete para a gente, tem parashiot inteiras falando das brachot e das klalot. Todas as brachot, se a gente seguir os caminhos de Hashem, im tishmeu, se vocês escutarem e vocês andarem nos meus caminhos, então vai vir isso, vocês vão ter brachá, vão ter chuva no tempo certo, vão ter colheita, vão ter brachá em tudo que vocês fizerem na vida, mas lo aleno, im lo tishmeun, se vocês não escutarem, não vai ter chuva, não vai ter brachá, não vai ter plantação, não vai ter colheita, vocês vão ter inimigos, vocês não vão ter paz. Então, quer dizer, a Torá está cheia de promessas e garantias que, se a gente andar no caminho correto, a gente vai ter as coisas, e se lo além a gente não andar no caminho correto, então a gente vai perder muitas coisas boas nesse mundo. Vamos ver como deve ser o nosso comportamento em relação a emuná e bitachon. Então ele fala o seguinte, a sahara avur kiyuma mitzvot nitan beshnei drahim. O pagamento, né, o sahara, a recompensa dos nossos bons atos, a recompensa das mitzvot, ela vem através de dois caminhos. Lifamim unitan rak ba'olam hazeh ou rak ba'olam haba. Algumas mitzvot que a gente faz, eles vão ter recompensa só aqui nesse mundo ou só no mundo vindouro. Velifamim magia leadam sahara por mitzvah ahat gam ba'olam hazeh ve gam ba'olam haba. E algumas vezes a gente vai ter coisas que são também para o Olam Hazé e também para o Olam Haba. Ve'atorá lo pershá lá no Eitev, eis esahar nitan al kol mitzvah u mitzvah. Aqui ele vai começar a lidar com uma pergunta muito interessante. Por que a Torá não explicou para a gente qual é a recompensa das mitzvot? Olha que pergunta incrível. Se a gente olhar para as transgressões da Torá, ele vai entrar um pouquinho nisso. Tem o castigo de todas as transgressões da Torá. Mas se a gente procurar na Torá qual é a recompensa se a gente cumprir as mitzvot, não tem.
Tem 2 exceções na Torá inteira, das 613 mitzvot que tem na Torá. A gente divide essas mitzvot em mitzvot positivas e negativas. As negativas, as proibições da Torá, como a gente falou, todas elas está explícito qual é o castigo se a gente transgredir a vontade de Hashem. Mas as mitzvot positivas da Torá, a gente não sabe qual é a recompensa. As 2 exceções são a mitzvah de Kibud Aveim, honrar os pais, e a mitzvah do Shiloh Haken, que é de espantar a mãe passarinho para pegar os ovos dela. Essas 2 mitzvot está escrito que a recompensa é Arihut Yamim, a pessoa vai alongar os seus dias na face da terra. Então, essas são as 2 mitzvot que têm a recompensa, mas cadê as outras? Quer dizer, qual a mitzvah de colocar tefilin? Qual a recompensa de colocar talit? Qual a recompensa de acender as velas de Shabbat? Qual a recompensa de todas as mitzvot positivas da Torá, de cumprir os arbat minim, as 4 espécies em Sukkot? Não está escrito na Torá. Então, a grande pergunta é por quê? E ele vai trazer aqui, olha que incrível, muitas respostas interessantes. Por que a Torá não escreveu para a gente qual é a recompensa das mitzvot que a gente cumpre? Aborei iftiach lanu rak beofen klali. Deus, ele prometeu para a gente, ele garantiu na Torá, mas de uma maneira genérica. Ele prometeu que vai ter uma recompensa. A gente vai ter uma coisa chamada Olam Haba. A gente vai ter uma vida eterna, a gente vai ter uma proximidade com o Criador do mundo. Essa proximidade tem um prazer incrível. Eu vou dar um exemplo que, às vezes, a gente não para refletir. No primeiro dia da criação, está escrito que Deus separou a luz e a escuridão. Que luz é essa? Muita gente pensa que é a luz do dia. Mas o que acontece? Na própria Torá, a luz do dia, que é a luz do sol, o sol foi criado no 4º dia. Então, que luz é essa que está escrito no primeiro dia? Que Deus criou a luz e a escuridão. Que luz é essa? Explica o Rashi. Isso é uma luz espiritual que Hashem ele guardou para os tzadikim no Olam Haba. Então, para a gente começar a ter uma ideia, o que vão ser os prazeres do Olam Haba, qual vai ser a recompensa, Bezrat Hashem, que a gente vai ter guardado para a gente no Olam Haba. Então, uma das aulas mais impressionantes que eu já assisti, e Baruch Hashem, tive o mérito algumas vezes de repetir, de passar para frente, essa aula é sobre vida após a morte. Então, muitos pesquisadores, cientistas, não tem nada a ver com a Torá, eles estão catalogando pessoas que tiveram experiências de quase morte. De acordo com a medicina, é considerado que essa pessoa estava morta, sem atividade cerebral, sem batimento cardíaco, sem respiração, e essas pessoas voltaram para a vida. O que elas contam? Normalmente, os mesmos fenômenos que elas viram quando elas tiveram essa experiência de quase morte. Praticamente todo mundo conta sobre um túnel escuro que chega numa luz, só que essa luz é diferente da luz física, é uma luz espiritual que transmite amor, que transmite tranquilidade, é um prazer espiritual que as pessoas não conseguem descrever com nenhum prazer do mundo material. E muitas pessoas que pessoalmente me contaram experiências de quase morte, elas falam que o prazer é tão grande que elas não queriam voltar mais para o mundo. Quer dizer, elas foram obrigadas, a Hashem colocou as almas de volta nos corpos, mas elas não queriam voltar, de tão grande que é esse prazer. Que luz é essa? Fala Urashi, é essa luz espiritual que foi criado justamente no primeiro dia. Então, Hashem, ele criou essa luz e ele viu que essa luz era tão boa que ele guardou, ele escondeu essa luz para os tzadikim, para o Olam Haba. Então, olha que incrível para a gente começar a ter ideia o que é essa luz, o que é essa recompensa que vai ter no mundo vindouro. A grande pergunta é por que Deus não explicou para a gente da mesma maneira. Olha o que ele fala. Em relação às mitzvot, ele fala só de uma maneira klali, de uma maneira genérica, sheiten lá no Sahar, que
Shenikayem beofen klali et mitzvot. Ele só falou de uma maneira genérica que ele vai dar para a gente uma recompensa caso a gente cumpra as mitzvot da Torá, mas só está escrito que vai ter uma recompensa. Aborei iftiach lanu rak beofen klali, aval hu lo piret et hasahar anitan baolam hazeh avur kol mitzvah u mitzvah. Mas ele não explicou para a gente, ele não explicitou na Torá qual vai ser a recompensa de cada mitzvah e mitzvah, nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. Então, a única coisa, por exemplo, todos os dias de manhã na Tfilá, a gente fala, quando a gente faz o Birkat Torá, a gente lê um trecho de uma Mishnah e o trecho de uma Gemará, que a gente fala, Eile Dvarim she Adam, que Adam vai comer as suas frutas nesse mundo, Veakerem Kayemet Leolam Haba, mas que a parte principal vai estar guardada no mundo vindouro. Então, o nosso Sidur traz uma lista, quer dizer, uma Mishnah, uma Gemará que está sendo mencionado, uma parte do Talmud que está sendo mencionado, uma lista de mitzvot, que se a gente cumprir elas, a gente vai ganhar recompensa nesse mundo e também no mundo vindouro. Ve'eluhem, e quais são elas? Então, a gente começa a falar que Buda Vehem, Gmilut Hassadim, Ahavat Shalom Ben Adam Lechavero, então fazer paz entre as pessoas, Levayat Amet, acompanhar uma pessoa que faleceu, pelo menos Arba Mota, a gente caminhar 2 metros junto com o morto. Então, tudo isso, a gente mitzvot que a gente pode fazer, Arnasat Kalá, ajudar uma noiva a ter um casamento digno, tudo isso são mitzvot, que a gente recebe a recompensa nesse mundo, mas a parte principal está guardada para o mundo vindouro. Mas qual é a recompensa? Nossos sábios não revelaram. A gente não sabe, só está escrito que vai ter uma recompensa. Qual é a recompensa que a gente vai ganhar? Não sabemos. Mas olha que incrível, em relação aos castigos, a gente sabe exatamente cada transgressão, qual é o castigo que a pessoa vai receber. Avur kol averá ve'averá, sheperá shetaverot sheoserem hayavim skilá. Tem algumas transgressões que a pessoa tem pena de morte por apedrejamento, tem pena de morte por sereifá, que é a pessoa queimada, por hereg, por decapitação, por renek, estrangulamento, malkut arbaim, algumas transgressões, a pessoa recebia 40 chicotadas, mitá, careta, algumas têm pena de morte, outras têm pena de desligamento espiritual, tashlum e kefel, algumas, a pessoa paga uma multa, que é o dobro do valor, por exemplo, quando ela furta, ela tem que devolver o dobro do valor, tashlum e arba vechamishá, às vezes o knas, o castigo, é de pagar 4 ou 5 vezes o valor do que você roubou, Beniskei Shor, Bor, Shen, Vaesh, todos os tipos de danos que a pessoa causa ao seu companheiro através dos animais dela, através de um fogo que ela não cuidou, através de um poço que ela cavou, através dos dentes, né, do animal ou das patas do animal que estragaram a propriedade dos outros. Vê a Osela Damum, aquele que machuca o seu companheiro, que tem que pagar pela vergonha, tem que pagar pela cura, tem que pagar pelos dias parados, lucros cessantes. Tudo isso está explícito na Torá e está detalhado no Talmud. Isso significa que, olha que impressionante, cada transgressão e transgressão, a Torá ela veio falar para a gente qual é o ônus, qual é o castigo que a pessoa vai receber. Mas não tem absolutamente nenhuma mitzvah. A gente falou 2 exceções, mas isso também é, na verdade, só uma dica da importância dessas mitzvot, de honrar os pais e de espantar a mãe passarinho para pegar os ovos, né, os ovinhos, ou os filhotes, que é o arihut yamim, o alongamento da vida, mas essa também não é a recompensa verdadeira.
Então, olha que coisa incrível. Por que nas mitzvot a Torá não escreveu para a gente qual vai ser a recompensa? Existem aqui alguns pontos, infelizmente a gente não vai ter tempo de falar todos os motivos, mas ele vai trazer aqui 5 ou 6 motivos por que a Torá ela não explicou para a gente qual é o sahar, qual é a recompensa. Eu vou entrar em um deles só, para a gente começar, pelo menos ter um gostinho. Olha que impressionante para a gente guardar isso para a nossa vida, para todos os atos que a gente faz. Olha que impressionante uma história, queria contar uma história que aconteceu com o Hidushei Yarim. Hidushei Yarim foi um dos grandes sábios da história do povo judeu. Certa vez ele estava numa carroça puxada por 2 cavalos. O condutor era um Yehudi, uma pessoa muito simples, que infelizmente não era um grande cumpridor de Torá e Mitzvot, e ele estava lá com a carroça dele, com os 2 cavalos, conduzindo o Hidushei Yarim. No meio da viagem, a carruagem parou e o Hidushei Yarim ele desceu para ver o que aconteceu, e o dono da carroça, lá da carruagem, ele está chorando. Um dos cavalos, no meio da viagem, morreu. Caiu no meio da estrada, morto. Então, Hidushei Yarim ficou com dó, aquele homem chorava, ele mostrou o amor que ele tinha pelo cavalo, por aquela carruagem dele, mas não tem o que fazer, arrastaram o cavalo até o canto da estrada e continuaram a viagem. Eles andaram mais alguns quilômetros, de repente, de novo, a carruagem para. Então, o Hidushei Yarim ele desce, e olha que impressionante, o outro cavalo morreu. No meio da estrada, o segundo cavalo caiu e morreu. Aquele condutor da carruagem, ele ficou desesperado. Aqueles 2 cavalos eram a vida dele, era tudo que ele tinha. Ele ficou tão triste, tão arrasado. Ele sentou na beira da estrada e ele chorou e chorou e chorou, até que a alma dele saiu. Aquele homem morreu no meio da estrada. Olha que história impressionante que o Hidushei Yarim ele transmitiu. Mas a parte mais impressionante não foi essa. Naquela noite, obviamente, o Hidushei Yarim ele providenciou o enterro daquele homem, Baruch Hashem, com tudo o que precisa, de acordo com aquela alahá, e naquela noite, aquele homem apareceu para o Hidushei Yarim para agradecer para ele pelo enterro, e o Hidushei Yarim viu que ele estava no Olam Habá. E qual era o Olam Habá desse homem? Uma carruagem puxada por 2 cavalos. Esse era o Olam Habá desse homem. Quando o Hidushei Yarim ele acordou, ele não conseguia parar de chorar, ele estava desesperado que esse era o Olam Habá desse homem. Olha que coisa impressionante. O Rav Soher Frand Shlita, ele faz uma pergunta. Espera aí, qual que é o problema do sonho do Hidushei Yarim, que ele acordou tão desesperado, chorando? Esse homem está feliz no Olam Habá. Ele tem a carruagem com os cavalos dele que ele mais amava na vida. Qual que é o problema? Não é isso que ele queria. Ele tem lá no Olam Habá o que ele queria. Para responder, o Rav Frand ele conta um mashal, ele conta um paralelo, uma história que aconteceu na vida dele. Ele fala que o sonho dele de criança era ter um estilingue. Por quê? Porque todos os meninos da rua tinham estilingue. Eles gostavam de brincar, espero que não era matar passarinhos, né? Mas eles brincavam de tiro ao alvo, eles gostavam de brincar, e o Rav Frand ele pedia para os pais que ele queria muito estilingue. Mas, por algum motivo, ou por segurança, não sei, não sabiam como o filho vai usar aquele estilingue, os pais do Rav Frand nunca deram para ele o estilingue. Imagina, conta o Rav Frand, imagina se no dia do meu casamento, eu já com 20 e poucos anos, meu pai e minha mãe, eles estão me acompanhando para Rupá, e eles viram para mim e olham com um sorriso, com os olhos brilhando, falou, filho, a gente tem um presente especial para você. E eles tiram uma caixinha do bolso, e eu abro aquela caixinha,
tem um estilingue, aquele sonho da minha vida, aquele estilingue. Espera aí, aquilo era o sonho da minha vida quando eu tinha 5 anos, não com 20 anos, não no dia do meu casamento. No dia do meu casamento, eu preferia que você me desse a chave de um carro, não aquele estilingue de quando eu tinha 5 anos. Olha que impressionante. Todo mundo material, qualquer prazer do mundo material, ele é comparado com nada em relação aos prazeres do mundo vindouro. Não tem nesse mundo como a gente entender qual é a recompensa do mundo vindouro. Por que Deus não mostrou, não ensinou na Torá? Porque não dá para ensinar na Torá aquilo que a gente tem de prazeres do mundo material. É como um estilingue na mão de uma criança de 5 anos. Não faz sentido nenhum todos os prazeres do mundo material em relação aos prazeres do mundo espiritual. Deus não ensinou, porque a gente não tem entendimento do que vai ser o mundo espiritual e o que está aguardando a gente, Bezrat Hashem, todas as recompensas, se a gente andar no caminho correto. Então, a gente vai ver vários motivos. Esse é um dos motivos que a Torá ela não revelou para a gente qual é a recompensa, mas Bezrat Hashem, a gente vai, depois das férias, a gente vai se aprofundar, a gente vai ver todos esses motivos e vamos ver qual é a emuná que a gente tem que ter com Hashem em relação à recompensa do que a gente vai ter aqui no mundo material e Bezrat Hashem, o que está guardado para a gente na nossa vida eterna. Shavua Tov.